Olá, queridos estudantes. Aqui é o professor Sano Massarani, coordenador do Dominantes Online. Vamos ver nesse vídeo, de forma bem objetiva, sucinta e direta, os principais pontos da TRI, a teoria de resposta ao item, e como o Enem a utiliza na formulação de sua nota. Desde a sua concepção em 2009, a implantação da TRI no Enem é fonte de muitas dúvidas, tanto para alunos quanto para professores. O seu entendimento profundo requer um conhecimento avançado de matemática e estatística, porém não é necessário saber como a TRI funciona em sua totalidade para termos uma ótima noção e um conhecimento sólido sobre o seu uso pelo Enem. Saber sobre esse processo só traz benefício ao estudante, pois ele vai poder formular uma estratégia mais eficiente de estudo e de realização das provas. Nosso objetivo é que no final desse vídeo você tenha sanado as suas principais dúvidas e que fique ainda melhor preparado. Além disso, você pode deixar qualquer dúvida nos comentários que iremos responder. E você também pode baixar os slides desse vídeo em PDF no link de descrição. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, pois temos todo o conteúdo do Enem gravado e organizado em listas, além de aulas ao vivo e vídeos de ajuda para os seus estudos. Prontos? Vamos lá! Bem, pessoal, vamos começar falando de algumas das dúvidas, apresentando algumas das dúvidas mais comuns que praticamente todo estudante que vai prestar o Enem tem. Lembrando que boa parte do material desse vídeo foi retirado dos PDFs e do próprio site do INEP. No final do PDF, nós temos os slides em PDF na descrição do vídeo para você baixar. Tem as referências, tem o link dos arquivos para vocês darem download. E mais para frente vamos comentar e vamos mostrar essas referências para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre quais são as dúvidas mais comuns, que elas praticamente todas vão ser sanadas nesse guia que a gente está aqui mostrando para vocês, apresentando para vocês. Como é calculada a minha nota no Enem? Não vamos saber esse processo 100%. Não há necessidade. Só sabe 100% como uma nota é calculada no Enem quem tem um conhecimento avançado em matemática. Mas o essencial vocês vão saber, e isso é mais do que suficiente. Porque acertei mais questões este ano do que no ano anterior e minha nota é menor. Qual é o valor de cada questão do Enem? Isso é bem importante e a gente vai aprender quais são os parâmetros que o Enem utiliza para poder dar valor a cada questão. Por que quem acerta todas as questões não recebe nota 1000? Os que erram todas não têm nota 0, uma dúvida muito comum que vai ser sanada para vocês. E por que acertei o mesmo número de questões que meu colega, mas nossas notas são diferentes? Outra dúvida também bem pertinente. Então, todas essas perguntas e muito mais nós vamos ver nesse vídeo. Podem ter certeza que vocês vão entender. Caso tenham qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Afinal de contas, o que é a TRI? Bem, é uma metodologia de correção de provas e pontuação chamada Teoria de Resposta ao Item e é utilizada pelo Enem desde 2009. A TRI considera a particularidade, isso é fundamental, de cada questão da prova e não apenas a quantidade total de erros e de acertos. O que isso significa? Significa que duas pessoas com a mesma quantidade de acertos e de erros podem ter notas diferentes, pois tudo depende de quais foram as questões acertadas ou erradas. Então a TRI é bem diferente do sistema tradicional de provas e testes. Por exemplo, no sistema tradicional de provas e testes, vamos supor que a gente tem uma prova com 10 questões. A gente acerta 8 questões de 10. E o nosso colega acerta 8 de 10. Então a gente vai tirar 8 na prova. Então eu acertei 8, ele acertou 8, vamos ter a mesma nota. Com a TRI não é assim. Por exemplo, no Enem, das 180 questões, vamos supor que eu acerte 120 e meu colega também acerte 120. Nossas notas vão ser diferentes, a não ser que a gente acerte as mesmas questões. Ok? Por quê? Porque com a TRI, cada questão ou cada item, como é chamado, a gente vai ver isso já já, é analisado separadamente. Cada questão tem um valor específico, nós vamos ver isso. Então é bem diferente de um sistema tradicional de testes. E para finalizar esse tópico, é importante a gente destacar que a TRI é um método sólido, pessoal. O Enem não tirou isso do nada, não inventou isso, não foi o Enem que inventou, obviamente que não. É um método que vem sendo desenvolvido principalmente a partir da década de 1950. Ele vai começar a ser adotado nas últimas 2, 3 décadas em vários locais do mundo. Praticamente todos os continentes, muito utilizados nos Estados Unidos, na Europa, na China, Coreia do Sul, utilizados em provas para aprovação de idiomas, provas de teste de idiomas, são bem comuns também, utilizado no equivalente ao Enem nos Estados Unidos,
né, em vários testes. Então, não é o método experimental que o Enem simplesmente resolveu aplicar. Podemos concordar ou discordar, né, da TRI, mas é um método que vem sendo aí utilizado nos últimos anos, ok? E quais são as provas do Enem que utilizam a TRI? Devemos lembrar que o exame do Enem é composto por 5 provas: matemática, linguagens, ciência da natureza, ciências humanas, mais a redação. 4 provas de múltipla escolha, com 45 questões cada, mais a redação. Pessoal, a TRI é aplicada nas 4 provas de múltipla escolha: matemática, linguagens, ciência da natureza, ciências humanas. A prova de redação tem seu próprio critério de correção. Nós temos aqui no canal vários vídeos explicando o processo de correção da redação, as competências da redação. Não deixem de assistir. Bem, então a TRI é aplicada nessas provas, nessas 4 provas, 45 questões cada. E muito importante a gente também salientar que uma nota sua de uma prova não interfere na outra. Na verdade, a TRI é aplicada de forma separada para cada prova dessa. Cada prova vai ter uma própria escala de referência, uma escala de notas. Vocês vão aprender sobre isso já já. Então, seu desempenho em matemática, por exemplo, não vai influenciar em nada o seu desempenho em linguagens. Cada prova vai ter uma nota separada. E no final, geralmente é feita uma média, né, da sua nota. Com as 5 provas, você obtém uma média total do Enem. E aí, aplicado também, não podemos esquecer, que nesse processo de formulação da sua nota final do Enem, é aplicado também os pesos de cada prova, de acordo com o curso que você deseja. Você pode ter, então, pesos, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, em casos extremos, peso 5, determinada a prova de acordo com a carreira que você pretende seguir, de acordo com o curso dentro de cada universidade, determinado pesos diferentes. Ok? Então, vamos para o próximo passo. Vamos agora, pessoal, para uma parte muito importante, que é para a gente analisar os principais parâmetros que a TRI, como utilizada pelo Enem, determina o valor de cada questão, ok? O valor de cada item, o INEP, o Enem chama questão de item. No cálculo total, leva em conta 3 variáveis ou 3 parâmetros estabelecidos através de testagens e de critérios pedagógicos. Quais são esses 3 parâmetros? Primeiramente, o parâmetro de discriminação, que é o poder que cada questão possui de diferenciar participantes que dominam a habilidade avaliada daqueles que não dominam. Ou seja, se a questão, ao acertar aquela questão, o aluno prova que sabe de determinado assunto, ele domina determinado assunto. Não é necessariamente a dificuldade, esse é o segundo parâmetro. Tá? Pois temos questões fáceis ou questões de nível médio que apenas um aluno que tem um certo domínio vai conseguir acertar aquela questão, não que necessariamente ela seja difícil. O segundo parâmetro, então, é o parâmetro de dificuldade, que corresponde ao nível de habilidade mínimo para se esperar que o indivíduo acerte o item. Quanto mais difícil a questão, maior o seu valor. Então, o parâmetro de dificuldade ele é, logicamente, um dos mais conhecidos. E temos o parâmetro de acerto casual, que é a probabilidade de um participante acertar a questão no chute, sem necessariamente ter domínio do tema. Nós vamos ver isso mais para o final do vídeo. Mas, já antevendo, já adiantando, e muitos de vocês sabem, que a TRI tem um mecanismo para prevenir o aluno que chuta as questões e acaba acertando as questões mais difíceis. Esse aluno não vai ganhar tantos pontos. Isso é muito importante, a gente vai ver mais para frente. E esse é um dos principais parâmetros aí para determinar o valor de cada questão. Então, nós temos os 3 parâmetros base, formuladores do valor de cada questão do Enem. Então, não esqueçam disso. A discriminação, que é o quanto aquela questão determina que o aluno domina o tema ou não, a dificuldade e o parâmetro de acerto casual. E já sabendo quais são os principais parâmetros de cada questão, lembrando que o Enem dá um valor específico para cada questão, e isso o diferencia, a TRI dá um valor específico para cada questão, e isso a diferencia dos testes mais comuns, é necessário, então, saber o que fazer com o valor de cada questão, que vai ser determinado a partir de complexos cálculos, a partir dos 3 parâmetros. Então, pessoal, o próximo passo é colocarmos essas notas numa escala de referência, numa escala de proficiência. O que é isso? A escala de proficiência é uma forma de estabelecer uma unidade de medida padrão do conhecimento. Sem uma unidade de medida pré-estabelecida, é difícil fazer comparações e julgamentos de valor.
E para o Enem foram desenvolvidas 4 escalas, uma para cada prova, já comentamos isso. Tá? Então as provas elas são analisadas separadamente. E para medir o conhecimento, aplicam-se provas com itens pertencentes a uma escala de proficiência. Vocês vão entender isso melhor com o próximo gráfico, né, nos próximos slides. A proficiência, que é a nota, né, então proficiência para o INEP, é a mesma coisa que nota, representa a nota média dos concluintes regulares do ensino médio 2009. Isso não interfere em nada para a gente. Tá? A nossa nota não vai ser estabelecida a partir, né, da nota dos alunos de 2009. Mas simplesmente que precisamos, na TRI, ter uma escala de referência. A gente precisa ter um parâmetro para poder determinar cada valor. Ok? Não é simplesmente de 0 a 10, cada questão vale um ponto. Não é assim que funciona. Então nós temos uma escala, aqui nesse caso aí vai de 0 a 1000, mas já sabendo, né, não é possível tirar 1000 no Enem, nem 0, a gente vai ver isso por quê, tá? Porque o Enem é probabilístico, né? A gente vai ver isso já a nota, tá? Então, foi adotado o seguinte, 500 refere-se à nota média dos concluintes do ensino médio de 2009, que fizeram aí testagens, né? Milhares de questões foram testadas, os pesos, os valores a partir dos parâmetros foram estabelecidos, né, para milhares de questões. Então, a média dos alunos do ensino médio de 2009, né, dos concluintes, a partir, né, dos cálculos da TRI, o Enem vai constituir como 500. Essa vai ser, então, a posição de referência dentro da escala de proficiência. Ok? Bem, agora o que fazemos a partir do momento que a gente tem uma escala e nós já sabemos como formular uma nota para cada questão? É o que nós vamos ver, acompanhe aí. O INEP, a partir de pré-testagens nacionais de algumas aplicações iniciais do Enem, obteve os valores dos parâmetros A, B e C, que nós vimos, de milhares de questões, montando assim um banco de itens para cada uma das 4 áreas. E depois, pessoal, cada questão que é adicionada no banco de dados, né, de questões do INEP, essas questões são passadas também por testagens para poder ter o seu valor, né, seus parâmetros analisados, seu valor estabelecido. E a partir do conhecimento dos valores desses parâmetros de cada questão, as questões são posicionadas na régua, na escala, a gente vai ver isso já, permitindo desse modo a sua interpretação pedagógica. O posicionamento de cada questão, lembrando, os parâmetros são parâmetro de discriminação, que mostra o quanto o aluno domina daquele tema, parâmetro da dificuldade e o parâmetro do acerto casual, né, a probabilidade do aluno que o aluno tem de acertar aquela questão no chute, ok? E o posicionamento de cada questão na régua se dá a partir de critérios probabilísticos, vamos ver isso também. A questão é sempre posicionada no valor da régua, onde a probabilidade de acerto está próxima de 65%. Guardem esse número, o qual representa que participantes neste nível possuem alta probabilidade de dominar o conteúdo da questão. O grande diferencial da TRI, né, um dos grandes diferenciais, é que questões e participantes são posicionados na mesma régua. O que isso significa? Agora, vendo a régua, vocês vão entender de forma ainda mais cristalina. Olhem bem, já temos aí o valor de cada questão e nós temos a régua, a escala de proficiência, a escala de nota que nós estabelecemos, pois a TRI necessita de uma escala. Tá? Então, nós vamos ter o valor de cada questão, que vai aí utilizar números reais, geralmente com 1 ou 2 casas decimais. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, vamos analisar aqui essa régua. A questão 45 foi determinada que ela tem um valor de 500, a partir da análise dos seus parâmetros e de critérios pedagógicos. A questão 45 está aí bem no meio da régua, ela tem um valor de 500, ok? O que isso significa? Significa que após os complexos cálculos da TRI, que determina a sua nota, um aluno que obteve nota final de 500 numa prova, ele vai ter 65% de chance de acertar a questão 45. Por isso comentamos que o Enem é probabilístico, tá? E a questão é posicionada num valor onde o aluno que tem como nota esse mesmo valor tem 65% de chances de acertar. Tá? Então vamos ver, vamos dar mais uma analisada aí. Olhem só, ali na nota 400 temos o participante, né, B. Então o participante B teve como nota final, após todos os cálculos, 400. Isso significa que qualquer questão que tenha um valor abaixo dos 400
né? Lembrando que cada questão tem um valor, né, que vai de 0 a 1000, praticamente, obviamente, muito próximo do zero não vai ter, nem muito próximo a 1000 não tem, tá? Porque é probabilístico, a partir de 65% de chance de acertar. Então, esse participante B, que está com a nota 400 no final, a partir, cada vez que ele vai para a esquerda da régua, ele tem mais chance de acertar. Então, ele vai ter mais que 65% de chance de acertar a questão 34 e a questão 1. Tá? Então, ele tem aí como nota 400. Olhem o participante A, que está por quase 650 de nota. O participante A, ele vai ter mais chances de acertar, então, as questões 16, 12, 45, que o participante B vai ter mais dificuldade. E o participante A vai ter mais dificuldade, né? Ou seja, vai ter menos do que 65% de chance de acertar a questão 19 e 35. Mesmo assim, ele vai ter mais chance que o participante B. Então, repare, isso é muito interessante. Cada questão que ela tem o seu valor, né? O valor de cada questão determinado, o número é bem semelhante, assim, o número final, né, da nota do Enem, pois é a sua nota e o valor de cada questão, né, a nota dos participantes e o valor de cada questão são posicionados na mesma escala. Isso é muito interessante. E esse gráfico aqui facilita muito a nossa visualização. Tá? Então, é assim que se dá o posicionamento na escala. No final de todo o processo, a gente vai ver como é feito esse processo. Você vai ter a sua nota e, a partir daí, você consegue analisar, tá? Com os complexos cálculos do TRI, a probabilidade de cada aluno acertar cada questão. Ok? Pessoal, para facilitar o nosso entendimento em relação à posição das questões na régua, o INEP desenvolveu o chamado mapa de itens. Temos aí um mapa por cada prova, né? Por cada área do conhecimento. Isso é muito importante. Quase ninguém sabe. Vocês têm que baixar esse arquivo. No final do PDF tem um link para vocês baixarem o arquivo, mas se vocês escreverem mapa de itens, aí no sistema de busca INEP, vai aparecer o arquivo para vocês baixarem. E também muito interessante que vocês podem até estudar por esse arquivo, a partir do momento que vocês vão saber quais questões valem mais ou valem menos. Vamos dar uma passeada já por esse arquivo. Ou seja, nesse mapa de itens, olhem o exemplo que eu coloquei nesse slide aqui. No mapa de itens, mostra cada questão e o valor dela, a partir do cálculo que nós vimos, analisando os 3 parâmetros de cada questão. Então, por exemplo, lá na primeira questão ali, 688,9, analisar com base em gráfico a conquista do voto pelos analfabetos. Então, a partir da análise dos parâmetros, daqueles 3 parâmetros e alguns critérios pedagógicos, né, dessa questão, foi estabelecida a nota 600, o valor, né, 688,9 para ela. 671,2, identificar mecanismos de controle social no período da República Velha. Muito comum essa questão, né, a partir de fragmentos do discurso das oligarquias. 662,5, identificar a atividade econômica diretamente associada. A gente vai ver, vamos dar uma olhada no arquivo, pois tem esse mapa de itens, contempla cada prova. Bem, estamos aqui no mapa de itens, temos aí a introdução do arquivo, a apresentação dele, e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, explica aí a questão das notas, né, explica um pouquinho da escala. Olhem só, começa aqui com ciências da natureza. Olhem, pessoal, as questões elas posicionadas já na escala, as notas. Lembrando, então, que milhares de questões já foram analisadas pelo Enem, já tem os seus valores estabelecidos. Essas questões são colocadas, então, na prova. E aí, repare, então, que nós temos aí o valor e temos uma descrição do que a questão pede. A partir daí, a gente consegue saber algumas coisas muito importantes. Isso é um ótimo modo para a gente estudar também. A gente consegue saber o que cai no Enem e, geralmente, o valor. Né? A gente sabe se o que está sendo cobrado ali tem um valor alto ou não. Lógico que isso depende também de muito como a questão foi formulada. Às vezes, a questão do mesmo assunto ela pode ser bem difícil, vai estar numa posição maior na escala, pode estar numa posição menor. Mas o que importa aqui para a gente, então, é saber isso. Deixa de forma até mais fácil a gente entender, né, como que o Enem faz para poder posicionar lá as questões na régua. E aí nós temos aqui também, né, muitos dos assuntos que caem no Enem, ele dá exemplos de questões,
do valor de questão com a resposta correta, tá? E tem de todas as 4 provas. Então isso é muito interessante, eu acho fundamental que vocês baixem esse arquivo. Como comentei, pouca gente sabe disso, vocês vão estar na vantagem, vendo cada questão, quanto vale, o que é cobrado no Enem. Então, ó, aqui já entra escalas de outras provas. Então baixem o arquivo, deem uma olhada, tá? Isso vai ser de grande valia para vocês. Ora, Sandro, mas como fazemos a composição dessa nota? Já sabemos que cada questão tem 3 parâmetros e que a partir desses parâmetros de critérios pedagógicos, cada questão tem um valor separado. Já sabemos que é necessário ter uma escala de referência para que esses valores sejam colocados e que a nota do aluno também está dentro dessa escala para poder determinar a probabilidade do aluno de acertar cada questão dessa. Então vamos ver mais alguns pontos para a gente entender ainda mais o método de composição da nota da TRI no Enem. Fundamental, pessoal, a nota do candidato depende somente de seu conhecimento e não do desempenho de outros participantes, ok? Então, não depende do desempenho do concorrente. Você vai estar disputando com as questões que foram selecionadas para aquela prova. Cada questão ela já vem com seu valor, ela já é calibrada, vamos dizer assim, com o valor de acordo com os parâmetros, habilidades necessárias, critérios pedagógicos. Então você vai estar disputando com essas questões. Tá? É lógico, na hora da composição, na hora do SISU, de você estar disputando a sua vaga, vai comparar a sua nota com a do concorrente. Mas a nota da prova depende só do seu conhecimento, não depende do desempenho de outros candidatos, ok? E é lógico, a tendência é a seguinte, se um participante ele tem um número de acertos alto, ele vai ter uma nota mais alta. E um participante que teve pouco acerto, ele terá nota baixa. A gente vai ver com a questão do controle do acerto casual, às vezes a questão do chute, isso vai interferir um pouco, tá? No aluno ter uma nota mais alta, ou não. As notas mínimas e máximas variam por prova e por ano. Por que isso? Porque elas dependem das questões que foram selecionadas. Se a prova daquele ano tem muitas questões fáceis, o máximo tende a ser menor. Ou seja, tem muita questão fácil, vai ter questão de 500, 600, 650. Então a nota máxima da prova ela vai ser a menor. Se determinada prova nós tivermos questões muito difíceis, aí nós vamos ter o que? O mínimo daquela prova vai ser mais alto. Então, pessoal, por isso que é complicado a gente ficar querendo comparar provas de anos diferentes, tá? Pois as questões elas são diferentes. Então, nós vamos ter um máximo diferente de cada prova, um mínimo diferente, pois isso depende do valor das questões que foram utilizadas. Eu ia falar dificuldade, mas já sabemos que não é bem assim. Dificuldade é somente um parâmetro, tá? Para a gente determinar o valor de cada questão. E aí, um pouquinho avançado no final do slide, para se obter a nota de um participante do Enem, é necessário estimar o valor que representa a sua nota, levando em consideração seu vetor de respostas e os parâmetros dos itens que compõem a prova. Como não é possível obter esse valor diretamente, mediante uma fórmula simples, é preciso utilizar um método matemático mais sofisticado para calcular a nota. Ou seja, a forma de cálculo na nota ela é bem complexa. Mas nós já sabemos o mecanismo essencial de como essa nota vai ser produzida. Nós já sabemos, por exemplo, que não podemos ter um máximo 1000, por quê? Porque é probabilístico, você vai ter aquele valor, aquilo é a chance de você, a sua nota sendo 700, você vai ter 65% de chance de acertar uma questão que tem valor de 700. Nós já sabemos que o máximo e o mínimo de cada prova vai variar de acordo com o ano, porque as questões vão ser diferentes. E muito importante, a nota da prova só depende de você, não depende do desempenho de outro candidato. Você vai entrar para fazer a prova do Enem com as questões já pré-selecionadas, seus valores pré-determinados, para você poder ter o seu valor no final. E aí nós temos um gráficozinho do próprio INEP que mostra de forma simplificada como sua nota vai ser ratificada. E dá o exemplo aqui de 3 candidatos, com as suas respectivas respostas. Esses candidatos vão ser
desidentificados, ou seja, né, não vão ter seus nomes expostos, lógico, para 3 equipes, né, de estatísticos, né, que vão analisar essas notas, né, de psicometristas, de estatísticos, vão analisar essas notas, e depois essa nota, né, sendo comprovada a sua validade por todo o processo matemático da TRI, essa nota então é divulgada no portal, ok? Estamos já quase chegando no final do vídeo, e o último tópico de conteúdo que eu quero mostrar para vocês é a chamada coerência da resposta, que a TRI adota, que é nada mais nada menos que o controle de acerto casual ou o mecanismo de proteção que a TRI tem para evitar que alunos que chutem questões e acabem acertando questões difíceis no chute tenham algum tipo de vantagem na nota. Espera-se, pessoal, que participantes que acertem as questões difíceis acertem também as questões fáceis. Por isso, se o candidato acertar várias questões difíceis, mas errar diversas fáceis, as questões difíceis não terão tanto valor, pois o sistema assumirá que foi um chute. Tem um gráfico bem legal que a gente vai ver já já. Então, que a TRI, qual o pressuposto dela? Ora, se o aluno está acertando as questões fáceis e algumas médias, então ele vai ter uma chance aí de acertar as questões difíceis, já que as fáceis ele sabe, as médias também está sabendo. Agora, se o aluno está errando as questões que têm um valor menor, lá da escala, né, tá errando as questões de nível médio e está acertando só as difíceis, opa, tem alguma coisa então errada aí. Esse aluno, o sistema vai assumir que ele esteja chutando. E agora uma observação muito importante. Sempre é melhor responder, você não pode deixar a questão em branco não, ok? Então é melhor, se você não sabe, você chuta mesmo. Então sempre é melhor responder a questão do que deixar em branco, pois uma questão certa sempre aumenta a nota e uma questão deixada em branco é corrigida como errada. Então mesmo que o sistema assuma que você esteja chutando algumas questões, mas você vai ganhar alguns pontos. Você não vai ganhar os pontos, tantos pontos quanto você ganharia se acertasse também outras questões. Então não deixe questão em branco, pessoal. Se você não sabe, mesmo assim chuta. Você pode até não ganhar, mesmo acertando a questão no chute, não ganhar a totalidade lá de pontos, ou quanto deveria ganhar, mas vai ganhar alguma coisa, ok? E aí nós temos um gráficozinho bem legal do INEP, que mostra de forma bem visual para a gente aí, essa questão da coerência da resposta. Então reparem, o participante A, ele teve no final das contas a nota 480. Reparem, então, temos uma escala, né, que vai de fácil a difícil, as questões mais difíceis estão mais para o alto. Reparem, então, pessoal, que ele acertou as questões fáceis e médias, mas o participante A ele acabou errando as difíceis, e a nota final dele foi 480. Já o participante B, ele teve a nota 310. Reparem, né, que várias questões fáceis ele erra, questões médias também, mas ele acertou as questões mais difíceis. Mas a nota dele foi menor. Por quê? O que o sistema vai assumir? Poxa, ele errou as fáceis, só acertou as difíceis, então ele vai ter um menor valor nessas questões difíceis. Tá? Isso traz para a gente uma das estratégias de estudo mais eficazes para o Enem, que a gente fala em vários dos nossos vídeos. Priorizem as questões fáceis e médias na hora de fazer a prova, na hora que você também estiver estudando. Tá? Logicamente, se determinada prova tiver um peso muito alto, você vai ter que saber, vai ter que acertar até as questões difíceis, que isso vai te dar muita vantagem. Ok? Porém, na maioria dos casos, se você souber e acertar as questões fáceis e as questões médias, sua nota vai ser alta. Você vai ter grandes chances de aprovação. Aí vai acertar uma outra questão difícil e tal. Então, uma das grandes estratégias de estudo, fundamental, priorize as questões fáceis, as questões médias, tanto para o estudo quanto na hora da realização da prova. É lógico, o ideal é você saber tudo, o ideal é você acertar tudo. Mas para você ter aquela base boa e ter a certeza de que vai ter o desempenho sólido no Enem, saiba resolver as questões fáceis, as questões médias e buscar acertar, lógico, as difíceis, mas principalmente tendo esse suporte das questões fáceis e médias. Não esqueçam disso. Esse é um dos principais rumos para a sua aprovação. E aqui, pessoal, nós temos as referências que nós utilizamos para a formulação desse vídeo e para vocês também baixarem essas referências. Temos em um arquivo de 2012
do INEP, Entenda a Sua Nota do Enem. Temos um arquivo mais atualizado, mas é legal ler os dois, os gráficos são um pouquinho diferentes, né? O texto é um pouquinho diferente. Tá? O de 2021, ele tem muito de 2012, mas eu gosto de ler os dois, tá? A gente aprende bastante. Então, Entenda a Sua Nota do Enem 2012, Entenda a Sua Nota do Enem versão 2021. Temos aí o mapa de itens, né, que é a interpretação pedagógica das escalas de proficiência, para vocês verem lá as escalas das 4 provas, né, o que o Enem está considerando como difícil, como fácil, os assuntos, para vocês saberem, né, o que está sendo cobrado. E temos aí, né, uma dissertação de mestrado profissional que explica um pouco dos parâmetros da TRI, que eu gostei bastante, né, de ler, tá? A teoria de resposta ao item na avaliação em larga escala, né, do Leonardo Silva Gomes, que eu achei bem interessante, né, que preencheu algumas lacunas que o arquivo do INEP não tem. Os arquivos do INEP são legais, mas, logicamente, eles, né, pecam em algumas coisas, e é necessário a gente buscar umas outras referências. Mas eu acho importante vocês lerem principalmente esses 2 arquivos do INEP e baixarem o mapa de itens, darem uma olhada nas escalas das 4 provas, né, o que o Enem está considerando, né, notas altas, né, para cada questão, notas médias, baixas, que está sendo cobrado. Isso vai te dar uma base muito boa. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido esse vídeo. Espero que ele tenha sido de grande valia, que ele te ajude muito nos estudos, e que você tenha entendido o básico da formulação das notas do Enem, o básico da TRI. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, não é um assunto fácil, realmente. Qualquer dúvida que você tiver, nós vamos ter o maior prazer em responder, o maior carinho. Deixem aí suas dúvidas nos comentários, ok? Nos sigam nas redes sociais. Nós temos todo o conteúdo do Enem no nosso canal do YouTube, bem organizadinho em listas, né, para vocês terem um estudo, um aprendizado mais facilitado. Temos também aulas ao vivo, correção de provas, tudo o que você precisa para obter a sua tão sonhada aprovação em uma universidade de qualidade. Bons estudos e até a próxima.